A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia. É difícil encontrar alguém que não saiba quem foi Esther. Afinal, a história da jovem judia órfã, que viveu exilada na Pérsia e surpreendentemente se tornou mulher do imperador mais poderoso do mundo à época, prende a atenção de muitas pessoas. E não apenas isso, Esther foi uma peça fundamental dentro do plano de livramento que Deus concedeu ao seu povo. Nos dias de Esther, o povo judeu esteve sob forte ameaça, com risco de ser completamente destruído. Para entendermos a história de Esther, primeiro precisamos compreender o contexto histórico em que ela ocorreu. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor I, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para outras partes do Império Neobabilônico. Entre estes estava o antepassado de Esther, que fora levado como prisioneiro para a Babilônia junto com Joaquim, o então rei de Judá. Tempos depois, a Babilônia também caiu perante a ofensiva medo-persa que estabeleceu o vasto Império Aquemênida. Assuero, identificado na Bíblia como Xerxes Irmos, governou os persas entre 486 e 465 AEC, e foi neste período que a jovem Esther teria vivido. Suzã era uma das 3 capitais do Império Persa onde se passou a história de Esther. Essa cidade servia como centro administrativo e residencial, além de ser a residência real de inverno, onde Assuero possuía um luxuoso palácio. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor I, muitos cidadãos do reino de Judá foram exilados para outras partes do Império Neobabilônico. Esse exílio marcou o início de um período difícil para o povo judeu, que se viu distante de sua terra prometida e de suas tradições. Entre os exilados estava um antepassado de Esther, que enfrentou os desafios e as incertezas de viver em uma terra estrangeira sob domínio estrangeiro. A separação de Jerusalém e a perda da liberdade religiosa foram experiências marcantes para esses exilados, que buscavam manter viva a esperança de um dia retornar à sua terra e restaurar sua identidade cultural. Esse contexto histórico turbulento foi o cenário no qual a história de Esther teve início, mostrando como a fé e a determinação podem prevalecer mesmo nos momentos mais difíceis. Esther, cujo nome original era Hadassah, era filha de Abiail e foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem da tribo de Benjamim. Mardoqueu era filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Hadassah vivia em um contexto complexo, entre sua criação judaica e a sociedade pagã de Suzã, onde teve que se adaptar. Seu nome persa, Esther, possivelmente derivava da palavra para estrela, ou até mesmo da antiga divindade babilônica Star. Descrita como uma mulher extremamente bonita e atraente, Esther foi selecionada para participar do concurso para se tornar rainha, ao lado do rei Assuero. Durante 12 meses, ela passou por um tratamento especial de beleza antes de ser levada à presença do rei. Assim como outras jovens virgens, Esther foi apresentada ao rei e conquistou seu favor acima de todas as outras candidatas. Essa ascensão ao posto de rainha não foi apenas uma coincidência, mas sim um reflexo da providência divina que estava agindo nos bastidores para proteger seu povo. Após a queda da Babilônia perante a ofensiva medo-persa, o Império Aquemênida emergiu como um dos maiores e mais poderosos impérios da antiguidade. Liderados por figuras emblemáticas como Ciro, o Grande, Dário e Xerxes Irmos, Assuero, os persas estenderam seu domínio desde a Índia até a Etiópia. Com cerca de 127 províncias sob seu controle, estima-se que o império possuía aproximadamente 100 milhões de habitantes, incluindo pelo menos 3 milhões de judeus. A história de Esther se passou em Suzã, uma das capitais do Império Persa que servia como centro administrativo e residencial. Nesse contexto de grandiosidade e diversidade cultural, Esther viveu sua jornada extraordinária que culminou em sua coroação como rainha, ao lado do poderoso rei Assuero. Xerxes Irmos, também conhecido como Assuero na Bíblia, foi um dos monarcas mais poderosos do Império Persa. Seu reinado, que ocorreu entre 486 e 65 a.C., foi marcado por uma série de eventos significativos que moldaram não apenas a história persa, mas também influenciaram o mundo antigo. Xerxes era conhecido por sua personalidade forte e implacável, características que o tornaram temido e respeitado por seus súditos e inimigos. Durante seu governo, o Império Persa atingiu o auge de sua expansão territorial, estendendo-se desde a Índia até a Etiópia. Com aproximadamente 100 milhões de habitantes sob seu domínio, Xerxes governou com mão de ferro sobre as 127 províncias do império.
Sua corte em Suzã era famosa pela opulência e grandiosidade, refletindo o poder e a riqueza do rei dos reis persa. A presença de Xerxes na história de Ester acrescenta uma camada de complexidade e intrigas políticas ao contexto no qual a jovem judia se destacou como rainha e salvadora de seu povo. Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, era conhecida por sua riqueza, diversidade cultural e importância estratégica. Localizada em uma região central do Império, Suzã servia como um ponto de encontro entre diferentes povos e culturas, refletindo a grandiosidade e a complexidade do domínio persa. Além de ser um centro administrativo e residencial, Suzã abrigava o luxuoso Palácio Real de Inverno, onde Assuero costumava passar parte de seu tempo. A cidade pulsava com a vida e as intrigas da corte, sendo palco de eventos marcantes que influenciaram não apenas a história local, mas também os destinos de muitas pessoas. A presença de Éster em Suzã como rainha trouxe uma nova dinâmica à cidade, mostrando como uma jovem judia órfã pôde ascender a uma posição de destaque em meio à pompa e circunstância da corte persa. Os banquetes promovidos pelo rei Assuero em Suzã eram eventos grandiosos que reuniam todos os nobres, oficiais, líderes militares e príncipes das províncias da Pérsia. Durante 180 dias, o rei exibiu a enorme riqueza de seu reino e o esplendor de sua majestade, impressionando a todos os presentes. Após essa demonstração de poder, Assuero organizou um grande banquete de 7 dias para todos os habitantes de Suzã. Esses banquetes não eram apenas festas luxuosas, mas também uma forma de mostrar a grandiosidade do império e a generosidade do rei para com seu povo. Os detalhes da preparação desses banquetes e as interações entre os convidados revelavam muito sobre a hierarquia e as relações políticas na corte persa, criando um ambiente cheio de intrigas e alianças estratégicas. Durante os banquetes realizados pelo rei Assuero em Suzã, um incidente marcante ocorreu envolvendo a rainha Vashti. Durante um desses eventos, o rei ordenou que Vashti comparecesse diante de todos os convidados usando a coroa real para exibir sua beleza. No entanto, Vashti recusou-se a atender ao pedido do rei, o que gerou indignação e debates na corte. Sua recusa foi interpretada como desobediência e desrespeito à autoridade do rei. Diante dessa situação, Assuero decidiu destituir Vashti de seu posto de rainha, deixando o cargo vago. Essa decisão desencadeou uma busca por uma nova rainha entre as jovens mais belas do reino, culminando na participação de Éster no concurso para ocupar o lugar deixado por Vashti. A escolha de Éster como nova rainha trouxe uma reviravolta na corte persa e marcou o início de uma nova fase na vida da jovem judia. Após a coroação de Éster como rainha em lugar de Vashti, ela se viu diante de novos desafios e responsabilidades na corte persa. Sua ascensão ao trono não foi apenas um ato de favor do rei Assuero, mas também um plano divino que a colocou em uma posição estratégica para cumprir um propósito maior. Como rainha, Ester não apenas desfrutou do luxo e da influência da corte, mas também enfrentou dilemas morais e políticos que testaram sua fé e determinação. Sua presença no Palácio Real não passou despercebida, e logo ela se tornou conhecida por sua sabedoria, compaixão e coragem diante das adversidades. Ester soube usar sua posição privilegiada para interceder pelo seu povo em momentos cruciais, demonstrando uma confiança inabalável em Deus e uma disposição para agir em prol da justiça e da proteção dos judeus. Sua história nos ensina sobre a importância de permanecer fiel aos princípios, mesmo diante das pressões do mundo, mostrando que a verdadeira grandeza está na humildade, na bondade e na confiança no poder divino. Após a descoberta do plano maquiavélico de Amã para exterminar o povo judeu, Ester enfrentou um dilema angustiante. Consciente de que entrar na presença do rei sem ser convocada poderia resultar em sua própria morte, Éster jejuou e orou por 3 dias, buscando forças e orientação divina. No 3º dia, Ester se preparou com coragem e determinação para interceder diante do rei Assuero em favor de seu povo. Vestida com seus trajes reais, ela adentrou o pátio interior da casa do rei, onde o monarca a viu, e estendeu o cetro de ouro em sua direção, concedendo-lhe permissão para se aproximar. Com sabedoria e tato, Ester convidou o rei e Amã para um banquete especial que ela havia preparado. Durante esse encontro estratégico, Ester revelou ao rei sua origem judaica e expôs o plano maligno de Amã para exterminar seu povo.
Assuero, surpreso e indignado com a trama tramada por seu conselheiro, retirou-se para refletir no jardim do palácio. Enquanto isso, Hamã permaneceu na presença de Esther, implorando por sua vida. Ao retornar do jardim, o rei testemunhou uma cena comprometedora. Hamã havia se lançado sobre a rainha em busca de misericórdia. A interpretação errônea desse gesto levou à sentença final de Hamã. A rainha Esther havia conseguido não apenas salvar seu povo da aniquilação iminente, mas também desmascarar a traição de um dos mais poderosos homens da corte persa. Se você deseja aprender mais sobre personagens bíblicos e suas lições para a nossa vida atual, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. A história inspiradora de Esther nos ensina sobre fé, coragem e confiança em Deus. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem. Obrigado por assistir.